O NTE Pelotas, Núcleo de Tecnologia Educacional, apresenta a oficina MIT App Inventor, elaborada por Simone Tiziano, para a criação de aplicativos. Em 2019, a Secretaria de Educação lançou o primeiro concurso de aplicativos e games para escolas públicas estaduais. E a partir daí, sentimos a necessidade de ofertar subsídios aos nossos professores e alunos para o desenvolvimento de aplicativos que se transformassem em ferramentas educacionais. Este recurso pode se transformar em uma valiosa ferramenta pedagógica que pode aliar de modo criativo qualquer objeto do conhecimento de qualquer componente curricular, através de uma metodologia lúdica. Incentiva professores e alunos a desenvolverem novas ferramentas tecnológicas que promovam melhorias conectadas às necessidades da sociedade, no caso dos aplicativos educacionais. O objetivo desta oficina é apresentar este aplicativo explorando suas funcionalidades, despertando a curiosidade de vocês das múltiplas possibilidades criativas que a proposta de desenvolvimento de um aplicativo em sala de aula pode oferecer para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Preparamos um passo a passo com as principais funcionalidades do aplicativo. Esperamos que gostem muito. O primeiro passo para acessar, então, o aplicativo MIT App Inventor é acessar a página appinventor.mit.edu. Então, appinventor.mit.edu. Irá abrir essa página aqui. Se vocês perceberem antes de começar, rolar um pouquinho mais para baixo aqui, vocês vão perceber que tem alguns tutoriais. Como iniciar para construir o primeiro aplicativo, né? Mas no caso aqui está tudo em inglês, né? Então ainda não tem nenhum tutorial em português nessa página oficial deles. Para começar então a criar um aplicativo, clicar no botão laranja ao lado do logo aqui, Create Apps, né? Então criar aplicativo. É necessário ter uma conta do Google, um Gmail, né? No caso aqui então já vou logar, né? Então, vou com a minha conta. E ele já vai carregar, então, os projetos que eu tenho. No caso, ele abre sempre o último projeto, né? Então, ele já carrega o último projeto. Eu já criei aqui um projeto em branco para mostrar para vocês como funciona. Então, esse quadradinho verde são as boas-vindas. Ele mostra notas de versão, né? Então, como conectar um telefone Android e tal. Então, isso a gente vai ver mais tarde. Então, apertar continuar. E ele vai me dar, então, a interface principal do aplicativo. Bom, então, caso a interface não abra em português, aqui do lado, aqui em cima, aqui, no canto superior direito, né, tem uma janelinha em que a gente pode mudar a língua. Então, existe a opção de colocar português do Brasil, né, e aí, então, ele vai mudar toda a interface para português. O que é necessário a gente entender, então, da montagem do aplicativo, né? Então, no canto esquerdo, nós temos itens que a gente consegue inserir na interface de usuário. Então, nós temos botão, caixa de seleção, imagem, legenda, né? Caixa de texto, navegador web, né? Então, nós temos várias opções aqui que a gente consegue inserir dentro do aplicativo. No canto aqui, então, direito, nós temos os componentes, que aqui ele vai listar todos os componentes que eu estou utilizando. Então, se eu inserir um botão aqui, vai aparecer um botão aqui. Se eu inserir um botão em uma caixa de texto, vai ter o botão e a caixa de texto. Então, aqui ele vai me mostrar os componentes que eu estou usando no momento. E as propriedades de cada componente. No caso aqui, o componente que está selecionado é a tela 1, que está em branco. Então, vou ter propriedades sobre a tela 1. Então, a tela sobre, cor,
alinhamento, né? O nome do aplicativo, né? Então, aqui é interessantíssimo olhar, né, todas as opções que nós temos aqui, né? Então, cor primária, né? Olha só, então tem muita opção. Tema, se é responsivo ou não é responsivo, né? Então, tem várias opções aqui que é interessante observar. Se eu inserir um botão aqui, eu consigo, então, ter propriedades do botão, né? Então, é uma tela, essa parte aqui se usa muito, né? A gente vai usar bastante aqui. Bom, então como a gente começa então a criar o aplicativo? Então, aqui no canto esquerdo, né, nós temos alguns itens. Então, eu vou pegar o botão. O botão é o primeiro aqui, né? Simplesmente clica e arrasta. Olha o que ele vai fazer. Ele colocou o botão no aplicativo, né? Vamos colocar aqui uma caixa de seleção. Então, ele vai adicionando, né? Texto para escolher hora. Isso aqui. Então, legenda. Ó, texto para legenda, que é botar uma imagem com legenda. Então, a gente consegue fazer então uma imagem com legenda, né? Então, aqui a ideia é montar o design do aplicativo, e não necessariamente já fazer a programação dele, né? Então, a gente monta aqui toda a estrutura de botões, de imagem, de fundo, de texto, e depois programa cada um dos itens, né? Então, como a gente faz para programar esses itens, né? Então, a gente clica aqui no botão, e aqui no canto, embaixo do nosso nome aqui do e-mail, tem um ícone chamado blocos. Então, a gente clica aqui em blocos. Olha o que vai acontecer, né? Então, ele abre uma tela em branco. E aqui nós temos os blocos de controle, de lógica, de matemática, texto, listas, dicionários, cores, variáveis e procedimentos. E aqui na tela 1, nós temos os itens que eu adicionei naquela tela anterior. Então, tem o botão, a caixa de seleção, a imagem e a legenda. A programação então, do aplicativo, né, é por blocos. Se vocês perceberem, quando eu clicar aqui em controle, vão aparecer inúmeros blocos, né? Então, ó, controle, lógica, matemática, texto, as listas, o dicionário, as cores, as variáveis e os procedimentos. Mas também nós temos blocos para cada item. Então, temos blocos para a tela, blocos para o botão, caixa de seleção, imagem e legenda. A programação ela é muito parecida com a programação do Scratch. Quem nunca usou o Scratch, né? Então o ideal seria até começar com o Scratch, porque quando chega aqui já tem uma noção básica de como se faz a montagem dos blocos, né? Então, botão 1. Né? Olha que nós temos no botão 1. Quando clicar no botão 1, fazer. Então tem uma condição, né? A condição é clicar no botão. E aí então eu escolho qual é a ação desse botão, né? Basicamente, para quem está começando, né, geralmente a gente faz o quê? Cria uma nova tela, né, e faz avançar, né, uma nova tela. Então, quando eu clico no botão 1, ele vai para a tela 2. Né, cria uma nova tela no aplicativo. Se eu quiser remover esse bloco, então, eu posso arrastar os blocos, eu consigo ligar, né, outros blocos nele, né, então eu consigo fazer N coisas. Mas se eu quiser apagar, então eu arrasto para a lixeira aqui no canto, né, ou se eu quero armazenar esse bloco, eu armazeno na mochila. Me dá um banco de códigos que eu usei no aplicativo. Então, eu não preciso montar várias vezes a mesma coisa. Eu consigo armazenar aqui na mochilinha o que eu preciso. Voltar, então, na tela anterior. Você clica no botão Designer aqui e ele vai voltar, né? Qual é a ideia agora? Agora eu vou abrir um projeto já pronto para mostrar já os bloquinhos prontinhos ali para ver como é que foi desenvolvido o aplicativo. Então, vou abrir aqui um novo projeto. Então, meus projetos, ó, então, essa tela aqui, quando tem mais de um projeto, ele pergunta. Vou abrir, então, meu projeto mais antigo aqui, que eu tenho o aplicativo pronto. Ó, então, ele abriu esse projeto, né? Esse projeto, eu fiz 3 telas com ele. Cada tela possui alguns itens específicos, né? Então, eu fiz justamente para ter como exemplo. Então, a tela 1, eu coloquei o nome do aplicativo, né? Então, se vocês olharem aqui, Oficina App Inventor, né? Uma imagem,
Vocês podem perceber, eu adicionei uma imagem, um mapa. Então, olha só, mapa interessante. Mapa a gente pode adicionar a latitude e a longitude, né? E aí, então, ele me dá um ponto específico. E um botão avançar, que vai avançar para a próxima tela. O que nós temos na segunda tela? Como é que eu adiciono uma nova tela? Aqui nesse canto, né? Então, ó, tela 1, adicionar tela e remover tela, né? Então, eu vou para a tela 2. Tela 2, então, ó, criei um exemplo aqui, 2 imagens, um botão avançar e um botão voltar para a tela anterior. Então, aqui eu tenho exemplos de imagens. E a tela 3, eu fiz uma pseudocalculadora aqui, né? Que pega o primeiro número, pega o segundo número, calcula, né, e me dá a soma. Então, aqui eu trabalhei com variáveis, né, nos blocos. Eu vou mostrar blocos por blocos, né, tela por tela, ali nos blocos, para entender melhor como é que foi feito. Então, vou voltar para a tela 1 e blocos. Então, olha só. Na tela 1, a única programação está no botão 1. Né? Então, o botão de avançar. Então, o botão 1, abrir uma nova tela, tela 2, que é Screen 2. Então, isso aqui seria o mesmo bloco ali daquele exemplo anterior que eu dei, né? Então, quando o botão 1 clicar, fazer. E aí, abrir uma outra tela, sendo que a tela é a Screen 2. Né? Essa aqui é a programação, só a programação da tela 1. Né? Então, se vocês perceberem, a única coisa que tem programação é o botão. Né? Então, o mapa é possível de configurar aqui nas propriedades. A imagem também, ó, consigo adicionar a imagem aqui, o tamanho dela, né? E só. Né? E essa parte aqui de cima também é possível de editar, né? Sem nenhuma programação. Na tela 2, como eu coloquei só imagens, né? Então a programação é apenas o botão avançar e voltar. Então a imagem está estática ali, botão de voltar e o botão de avançar. Se vocês perceberem, eu mudei também aqui o design dos botões. Né? É possível também de mudar o design dos botões por aqui. Então aqui, ó, forma, oval. Tem oval, arredondado, retangular. Mas eu coloquei diferente da primeira tela, justamente para fazer o exemplo, né? Que é quadradinho. Né? Na tela 2, 2 botões redondinhos. Na tela 3, sim, que nós temos uma programação um pouquinho diferente. Né? Porque aqui se trabalha, então, com variáveis. Então, eu tenho aqui, né, as variáveis que eu criei ali daquela função soma. Né? Então, essa variável aqui, esse bloquinho aqui é do botão voltar. Né? Da calculadora são esses 2 blocos aqui. Então, iniciar global resposta para 0. Na verdade, aqui eu estou criando uma variável global, né, com valor 0. E aí, quando calcular, notem, é um botão. É o botão calcular ali, ó. Esse botão aqui, né, na verdade é esse bloco aqui. Então, quando eu clicar o botão calcular, eu ajusto essa resposta aqui que eu criei, né, global resposta, para o texto da caixa de texto número 1, mais o texto da caixa de texto número 2. E aí, a legenda, que é esse ponto de interrogação aqui, ele vira a soma dos 2 números. Né? Então, não tenho como testar aqui, porque eu vou mostrar para vocês como é que faz o teste do aplicativo. O teste do aplicativo é feito diretamente no telefone. Eu não consigo fazer. Tem como fazer, né, pelo computador, mas é muito mais rápido e prático fazer pelo telefone. Então, aqui eu digitaria um número, aqui eu digitaria o segundo número, apertaria o botão calcular e a resposta aparece aqui. Né? Então, aqui para vocês verem qual é o poder, então, de fazer coisas nesse aplicativo. Esse aplicativo, né, esse MIT App Inventor, ele é muito completo em termos de recursos. Né? Pode fazer muita coisa com ele. Né? Tanto é, verdade, que nós temos aqui um banco de dados de aplicativos feitos pela comunidade. Então, se a gente vier aqui em cima, né, meus projetos, né, lixeira, galeria. Né? Então, na galeria aqui, eu tenho projetos, então, de outras pessoas. Então, tem tutoriais, popular, né? Consigo fazer buscas. Olha a quantidade de aplicativos que nós temos aqui. 156.511 resultados. Né?
Inclusive tem um em português aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Então o pessoal é uma comunidade muito ativa, né, do MIT Inventor. Então eu vou voltar ali para o aplicativo. Vou explicar para vocês agora como é que a gente testa esse aplicativo. Existem 3 formas de testar o aplicativo. Tá? Todas as formas é possível de fazer aqui nesse botão compilar. Né? Conectar, na verdade. Conectar. Né? Então nós temos aqui 3 formas de fazer. O assistente AI, emulador e USB. Né? O assistente AI, ele abre essa janela aqui. Né? Então, ó, abra o aplicativo MIT AI2 Companion no seu dispositivo e escaneie então o QR Code, né? Ou digite o seguinte código. Então, que aplicativo é esse? Então, eu já deixei aberto aqui, né, para mostrar para vocês. Então, vocês instalam esse aplicativo no telefone, né, MIT AI2 Companion, esse ícone aqui, né, e ele vai abrir uma tela mais ou menos dessa forma. Então, aqui ele pergunta o código de 6 dígitos, que é esse código aqui, né? Ou escanear o QR Code. Então, no momento que tu digita esse código ou escaneia o QR Code, né, ele abre o aplicativo todo no seu telefone. Então, ele faz o teste de forma remota. Né? Uma outra forma de fazer é por emulador. Né? No caso aqui, eu não tenho instalado o emulador Android no computador. Né? É possível de testar diretamente no computador, mas precisa instalar alguns componentes extras no computador para fazer funcionar. Né? E então para o USB também. Então para o USB ele consegue fazer o teste, mas todos precisam do aplicativo Companion. Ou, né, simplesmente apertar o botão compilar, né, e salvar o APK em meu computador. Então se eu clico aqui, ele me dá o executável, o instalador do aplicativo. Então ele compila o aplicativo e me dá então o download do arquivo APK. Né? E aí eu consigo lançar esse arquivo no meu celular e instalar o programa no meu celular. Então eu consigo fazer um teste bem real, né, desse aplicativo no telefone. Então, ele vai salvar na pasta de download. Então, está fazendo o download do APK. Está aqui, teste.apk. Então é só pegar esse arquivo aqui e instalar no telefone. Acho que era isso. Vou disponibilizar esse projeto aqui no meu Drive, né, para vocês tentarem mexer, aprender, né, dar uma olhada nos códigos, né, ou tentar adicionar coisas novas. Né. Vou deixar o link ali dos arquivos, né, que eu utilizei para fazer. Né. Mas também, então, como a dica que eu dei antes, né, entrar na galeria aqui, a gente consegue abrir um outro aplicativo, né? Então, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, ó, abrir o aplicativo. Então, ele até pede para salvar já na tua conta o aplicativo. Se eu apertar OK, esse aplicativo, eu vou conseguir pegar esse aplicativo para mim. Ó, que interessante. Né? Então, muito parecido com o cálculo que eu fiz da soma ali naquele aplicativo. Então, cálculo do Teorema de Pitágoras. Né? E eu consigo enxergar, inclusive, olha só, o que a pessoa pensou em fazer no aplicativo. Então, a galeria aqui nos ensina muito. Né? Tem muita coisa aqui interessante que a gente pode tirar, né, de exemplos, inclusive os tutoriais. Né? Então, tutoriais de joguinhos, né, de quiz. Né? Então, a partir daqui a gente faz muita coisa, aprende muito. Né? Então, mas eu vou disponibilizar igual esse aplicativo aqui que eu criei. Né? Acho que o código está bem limpo, bem tranquilo de entender. Né? E é isso.